Boa noite. Em nome de Deus, daremos início à reunião de audiência pública para tratarmos do projeto de lei 016/2022 do Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Gostaria de informar que inicialmente peço aos representantes do Executivo que irão fazer a apresentação e explanação do projeto, que quiser fazer da tribuna. Excelentíssimo senhor presidente Carlos, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimos senhores servidores dessa Casa Legislativa, essa audiência pública serve para tratar do projeto de lei das diretrizes orçamentárias da LDO para o ano 2024. Esse projeto de lei é um projeto intermediário. Ele faz conexão entre o plano plurianual, que é um planejamento quadrienal, e a lei orçamentária anual, que é onde de fato ocorre a execução das despesas. A LDO define as metas e prioridades do governo para o próximo ano fiscal e orienta a elaboração da LOA. Já a LOA estabelece as despesas e receitas do município para o ano seguinte. Ambas as leis são fundamentais e elas servem para o planejamento e execução das políticas públicas municipais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a LDO, ela é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela serve como uma sinalização de como a LOA será executada. Ela é um elo, como eu já disse, entre o plano plurianual. Ela serve de atualização desse plano plurianual e mostra o caminho que o município irá seguir para elaborar a LOA. Na LDO estão presentes, entre outros tópicos, a previsão das despesas referentes ao plano de carreiras, cargos e salários, controle de custos, avaliação dos resultados dos programas desenvolvidos e as condições e exigências para transferência dos recursos a entidades públicas e privadas. A LDO serve como ajuste anual das metas colocadas no PPA. Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode-se dizer que a LDO delimita o que é e o que não é possível realizar no ano seguinte. Os critérios para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias devem ser necessariamente contidos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município. Ou seja, a LDO é elaborada dentro desses parâmetros. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a lei que estabelece as diretrizes para a confecção da lei orçamentária anual. Ela contém as metas, prioridades e despesas de capital do governo municipal para o exercício financeiro do ano seguinte, sendo o documento que determina qual será o orçamento anual do Legislativo e do Executivo, e quais serão as alterações da legislação tributária, caso ocorram, dispondo sobre gastos com colaboradores e política fiscal. A LDO funciona como ajuste anual
e ela é pensada de maneira estratégica, visando metas sólidas e consistentes. Por isso, a LDO delimita exatamente o que será ou não será possível realizar no próximo exercício financeiro, de acordo com as expectativas e orçamento previsto para o próximo ano. O projeto de lei 016, de 11 de abril de 2023, traz em seu bojo os programas de metas, os anexos de despesas obrigatórias, prioridades e indicadores de programas, metas e ações, as metas anuais, a avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido, a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, a avaliação e situação financeira atuarial do RBPS, relatório resumido da execução orçamentária, estimação e compensação da receita compensação e renúncia de receita, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado e demonstrativo de riscos fiscais e providências. Também é a LDO que estabelece quais são as datas de apresentação da LOA, que está fixada aqui no artigo 13º, que é de 13 de setembro de 2023, e como que essa proposta orçamentária ela será composta e quais são os integrantes da lei orçamentária anual. Também estabelece quais são as consequências da devolução ou não até o encerramento da legislação da sessão legislativa, as formas de execução orçamentária, as orientações relativas às despesas de pessoal e encargos, que são fixadas em um percentual de 60%, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo, e estabelece as formas de criação de cargos, empregos e funções, e também as medidas adotadas quando as despesas de pessoal ultrapassarem o limite estabelecido na Lei Complementar 101/2000, qual seja redução de vantagens concedidas a servidores, redução e eliminação das despesas com hora extras, exoneração dos servidores ocupantes de cargos ou empregos de comissão, demissão dos servidores admitidos em caráter temporário. Traz também as formas de apreciação das propostas de alteração na legislação tributária, de que forma que essas alterações de que forma essas alterações serão feitas, né? O Poder Executivo vai submeter ao Legislativo os projetos de leis tratando sobre o tema. Estabelece também e fixa a reserva de contingência, que no nosso caso contém a dotação de contingência de 1% da receita corrente líquida. Fala também da limitação de empenhos, no caso das despesas, do excesso de despesas, né, na execução orçamentária. Então, estabelece quais são os limites que elas têm que obedecer e quais são as despesas que devem ser poupadas desses cortes, dessas limitações. Quais sejam a alimentação escolar, atenção à saúde à população, despesa com pessoal em cargos sociais, preservação do patrimônio público, sentenças judiciais, seus precatórios e projetos de atividades vinculados a recursos de transferências voluntárias. Estabelece também as condições e exigências para a transferência de recursos a entidades públicas e privadas, e aí estabelece as formas e os documentos que são necessários para que ocorram essas transferências, no caso, contratos de gestão, termos de parceria, termos de colaboração
Além disso, estabelece, sem prejuízo às expressões do artigo anterior, quais são as exigências suplementares para que seja para que ocorra essa destinação de recursos. Plano de trabalho, formalização dos parcerias com marco regulatório do terceiro setor, previsão orçamentária. Toda a transferência ela deve ter a sua previsão no orçamento, ou lei autorizativa se não houver essa previsão orçamentária ou caso a lei exija. Trata também da transferência da gestão fiscal, a transparência, a transparência da gestão fiscal e participação popular. Dispõe sobre os repasses às outras entidades de administração pública municipal e fala sobre a abertura dos créditos adicionais suplementares, limitando, e essa é uma previsão aqui do projeto de lei, a 10% do orçamento, essa livre suplementação, sem autorização. E prevê a remessa dos projetos para a abertura de crédito adicional, desde que autorizado, sem limite, desde que autorizado pelo Executivo. Também limita em 10% a transposição, mas essa transposição ela depende de autorização legislativa e ela tem que transposição, remanejamento ou transferência. São outros tipos de suplementação que podem ser feitos entre grupos de contas, entre fichas do mesmo grupo de contas, entre fichas do mesmo ente. Por exemplo, ficha da saúde, eu anulo a suplementação de uma ficha e transfiro para outra para que ela seja capaz de suportar as despesas que estão sendo empenhadas nela. Então, esse tipo de transposição, remanejamento, ela prevê um limite de 10%, mas em contrapartida exige que seja remetido à Câmara Municipal para autorização legislativa. Também fala das vedações sem comprovação suficiente de dotação orçamentária, as vedações de empenho, ocorrência ou não de meta de resultado fiscal, ela traz uma limitação e uma sinalização de como serão feitas a inclusão de novos projetos no orçamento. E fala também das incumbências do Poder Legislativo para cumprir o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais sejam, estabelecer programação financeira, cronograma mensal de desembolso, publicar relatório resumido de execução orçamentária, relatório de gestão fiscal, as audiências públicas da saúde, de metas, e fala também do desembolso de recursos financeiros consignados à Câmara Municipal, estabelecendo e fixando o dia 20 de cada mês sob a forma de prodécimo. Os planos LDO, orçamento e prestação de contas do terceiro setor também ficam à disposição da comunidade. Também fala sobre a dívida imobiliária refinanciada e estabelece o índice, o IGPM como índice de
até a data da liquidação. Então ela traz aí disposições tributárias, de empenhos, ela traz as formas de custos, né? Buscar como é feita as despesas com servidores e orienta a lei orçamentária anual. Presidente, era só o que continha. Estão abrindo para questionamentos sobre o projeto. Nós estamos aqui acompanhados com o Paulo, que é representante da Confiado, a empresa que presta consultoria ao município, e a partir de agora estamos abertos aí a qualquer tipo de questionamento. Está aberto aos vereadores que quiserem fazer questionamento e também ao público presente. Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos. Arnaldo, nós só uma dúvida. Até esse ano que a gente vive esse tempo de pandemia, a gente tinha aí uma expectativa de perca de recursos e tudo. Há uma previsão, teve alguma queda em recurso, né, seja uma área, saúde, porque da última vez que a gente esteve em Brasília falaram que educação e saúde às vezes ia sofrer tem alguma previsão de queda ou manteve? Excelência, muito oportuno a questão. Existe sim. Na verdade, não só a expectativa. A doutora Adélia está aqui, valores mais com ela, mas assim, posso dizer que houve uma queda na arrecadação do ICMS, o Fundeb também deu uma caída, e a questão das transferências voluntárias, né? Acontece assim, no ano passado nós tivemos um aporte, né, de transferências voluntárias muito bom, mas nesse ano, até por conta das eleições, né, esse ano tem uma queda, uma expectativa de não repetir a arrecadação que nós tivemos no ano passado por conta da... Nós tivemos fazendo no primeiro quadrimestre até abril, nós fizemos uma projeção, isso é projeção. É o final do ano, vamos pôr o Fundeb, para uma programação assim, que os professores sempre querem no final do ano, bônus, para cair uns Doutora Adélia, se a senhora puder falar no microfone para que todos possam ouvir mais claramente, desde já eu agradeço a senhora. Até para facilitar também para quem vai assistir depois via internet, se possível for. Nós da Confiada, a nossa assessoria e nós da Prefeitura fizemos um levantamento por quadrimestre. Esse primeiro quadrimestre, de janeiro a abril, nós fizemos a projeção do que nós arrecadamos até abril. Nessa arrecadação, ela já diminuiu. Aí nós fizemos uma projeção, que não é uma coisa que vai ser realidade, talvez pode aumentar e pode diminuir também. Mais ou menos só no Fundeb, eu me lembro, deu 4 milhões mais ou menos de déficit. No ICM vai dar quase 6 milhões de déficit no ICM até o final do ano. Isso pode ser revertido, se Deus quiser será, mas é um negócio que você fica, né, na expectativa. Isso também porque a gente depende do plano orçamentário que temos do governo federal e estadual também, né? Porque como há uma mudança de governo, eles também fazem uma projeção, estão trabalhando com orçamentos anteriores e vão fazer a projeção do próprio governo federal, e aí que a gente pode ter uma melhora ou uma projeção ou piora no próximo ano e depois posteriormente melhorar. É isso, né? Só isso é interessante a gente levantar essa questão porque... Mas isso é uma projeção, uma projeção. Né? A gente não sabe. Sim. Até hoje, já mas a projeção até o final do ano foi essa. Somado a isso, nós temos também a inflação e aumento, né? Tudo está aumentando. De serviços, né? Então, são complicadores que a gente vai ter que pensar, né? Inclusive,
o projeto de lei da LBO está aqui, mas nós já começamos a pensar, já a rascunhar o projeto da lei orçamentária do ano que vem. Então, assim, esse ano nós vamos ter que ter um cuidado maior. Acho muito importante chamar, né, os vereadores para esse processo, para que a gente tenha uma clareza maior, né, de como é a elaboração do orçamento e começar a massificar, né, a consciência de que a mudança de um município ela só se faz pela integração e pela ação dos 5 agentes da inovação. Então, nós temos que considerar o executivo, o legislativo, o terceiro setor, a sociedade civil e a população. E essa população tem que estar engajada, né? Ela tem que trazer a sua contribuição, as suas propostas e pensar junto com o município o que é mais importante para eles. Que é bom para o município, porque poderia não ser. Porque nós trabalhamos para a população e é ela que deve definir, deve decidir, ou pelo menos sinalizar quais são as suas necessidades e quais são as suas carências, as suas prioridades. Né? Então eu acho que é importante a consciência, a massificação dessa consciência, desse engajamento da população também. Por isso que eu acho importante a ocorrência dessas audiências públicas. A população tomar consciência da sua importância e também dos seus direitos e deveres. Sim, é importante a gente saber passar para a população, para todos, né, estarem cientes que o município também ele depende do governo federal, do que vem lá de cima, né? Porque dependendo do que vem lá de cima, a gente sofre. Exatamente. E só outra dúvida, eu não sei se está aí no plano orçamentário, porque eu estava fora, cheguei essa semana, então tive pouco tempo para interagir. Existe um orçamento na questão que a gente estava vendo sobre a saúde dos enfermeiros e tudo. Isso tem previsão hoje? Ou não é da pauta só? Não, assim, não é da pauta, mas assim, o que eu posso dizer é que definindo-se a questão, e parece que houve uma reunião na CNM ontem ainda sobre o tema, não está massificado, mas definindo-se a questão vai ser como foi com os professores, com o piso dos professores, como foi com o piso dos agentes de endemia, assim, não é interesse, lei, tem que pagar, piso, não tem o que fazer. Eu só fiz essa pergunta porque muitas vezes para o pessoal, quem está aqui presente entender, o governo federal às vezes eles tomam ações lá em cima e manda que os municípios cumpram, mas acaba que o repasse que eles dão ao município é insignificante. O município de certa forma tem que achar, né, algum orçamento para poder contemplar, né? Assim como a gente vê programas do governo do estado, do governo federal quando faz doações de construções, então assim, o município sempre vai ficando com a conta mais alta, como é a questão das UBS. Hoje a gente tem o problema do SUS, que é a tabela defasada. Então por isso que eu perguntei se existe essa contrapartida, se vem por isso. Não, na verdade o valor que, não sei se é aquele valor, mas o valor que a medida provisória tinha fixado, não daria para pagar o salário porque assim, durante esse ano foi estabelecido que o governo federal ajudaria os municípios, os estados e municípios com os salários, com a diferença, né? Mas não é verdade, não é suficiente. O valor que estava previsto era de R$75 mil para esse ano todo, para cobrir a diferença dos profissionais. Então, isso na medida provisória original. Eu não sei se houve alteração, porque assim, realmente não acompanho, né? Mas devido à situação, com certeza, piso como é piso, nós temos que pagar, não temos escolha. R$75.653,24 por parcela, montante até o final do ano de 2023,
R$680.879,16. E lembrando que esse, no caso, seria para o município e para os seus servidores. Porque bom, pelo que eu entendi da portaria, já entrando no assunto, e parabenizar você, vereador, uma belíssima pergunta. Por quê? Porque como é que, e entender também para a população que essa responsabilidade não é dos vereadores. Eu acredito que assim como eu, os demais que estão ouvindo ali, eu piso a enfermagem. O que a gente cobra é que se manda o projeto para a Câmara, para que a Câmara possa analisar e cada vereador entender e votar de acordo com a sua consciência, sem nenhum tipo de pressão. E mostrar para a população que nós, de forma direta, nós só temos prerrogativa legal de cobrar, mas nós não pode cobrar, por exemplo, a USA. Correto? Que a USA é uma prestadora de serviço, ela vende o serviço para a prefeitura. Então, o piso dos funcionários da USA é uma responsabilidade da USA. A USA tem um contrato vigente com o município, aí a USA que tem que sentar com o município e explicar a situação. Senhor executivo, as condições financeiras hoje do plano da licitação que a empresa venceu é sem condições de cumprir a meta do piso federal. Aí é outra conversa. Agora, de forma direta, eu entendo que vereadores nenhum tem a prerrogativa legal de falar: USA, você tem que pagar o piso. Isso é lei. Quem tem que ter essa exigência são eles, não compete a gente. Então, deixar bem claro que até que ponto eu, como vereador, posso chegar. Acredito que o piso da enfermagem já deveria estar na casa, pelo menos os servidores públicos concursados, no meu entendimento, já deveria estar na casa, mas não compete a mim a isso. Eu não vou pressionar o executivo, porque lá vocês têm muitos trabalhos, vocês têm tempo hábil para isso, até porque é retroativo a 12 de maio. Então, eu não vejo a forma correta para caminhar as coisas corretamente e ficar pressionando, mas cobrar, como a gente é cobrado por eles, que é direito deles, eu vou transferir a cobrança ao setor responsável. Muito pertinente a fala do vereador. Só posicionar, esclarecer que já foi encaminhado uma solicitação para a elaboração de estudos de impacto financeiro para cumprir o piso, e estamos aguardando só a definição. O STF também, né? Estamos só aguardando a definição, que ainda não é ponto pacífico. Existe aí um relator. O STF, que vai desenvolver. Eu sinceramente. Doutora, qual vai ser a protesto tomar? Porque a contra-uso não pode constar na LDO. Não. Mas era consta O pagamento de pessoa jurídica, né? Não na LDO. A LDO é uma sinalização, ela não estabelece assim valores de orçado, né? Ela estabelece um valor projetado e um valor que balizaria a elaboração da LOA. Inclusive esclarecer que a LDO ela não é definitiva e ela pode ser não alterada no seu projeto, no seu texto, mas sim nos anexos, caso ocorra alguma criação de um projeto novo, de uma ação nova. Então isso tudo pode ser incluído lá quando da elaboração do orçamento. E isso é previsto aqui, e na própria LDO, ela sinaliza que se houverem alterações feitas quando da elaboração do orçamento, essas alterações alteram a LDO, que consolidam, e alteram também o plano plurianual. O plano plurianual, como é de 4 anos, ele é uma projeção para aquele quadriênio, e ele, com projeção que ele está previsto, né, podem ocorrer algumas mudanças ali na execução. É um balizamento, uma peça importante, mas é uma peça que é de planejamento e ela não é de execução. Então é uma peça de planejamento, e o planejamento ele pode ser alterado caso haja necessidade. Por exemplo, no caso da pandemia, houver
digo assim, porque o receio é, eles são prestadores de serviços e eles trabalham em repartições públicas. Querendo ou não, de certa forma, a corresponsabilidade bilateral é do executivo, é do município. Uma vez que essa empresa não cumpre aquilo que é a lei federal, se não tiver nenhum tipo de ação de pedido de execução por parte do executivo, eu entendo que o município passa a ser responsável. Sim. Correto? E Então, isso por não é eu desejável para o município. Então, na verdade, não cumprindo as cláusulas contratuais, estando em desacordo com a legislação trabalhista, não cumprir isso eu entendo, não sou especialista na área, mas eu entendo que é causa de descumprimento contratual. Arnaldo, E caso elas não consigam cumprir por conta do valor, do valor contratual, esse valor contratual ele pode ser revisto, existem as cláusulas que autorizam essa revisão. é um aditivo que ele vai pedir, eu acredito que ele vai pedir um aditivo de valor. De valor. É assim, desde que motivado, justificado e comprovado aquele desequilíbrio, né? Aquele desequilíbrio. Olha, o particular, a empresa particular não pode sofrer desnecessariamente por uma desvantagem que apareceu na execução do contrato. Então, existe essa proteção contratual quando o contrato se torna oneroso o suficiente ou oneroso demais para uma das partes, e aí faz-se a execução, o reequilíbrio. O que acontece nesse caso? Se não existir dotação que seja suficiente para esse desequilíbrio, para garantir o cumprimento desse desequilíbrio, fatalmente será encaminhado para o Legislativo um projeto para autorização de suplementação desse valor. Como é o valor, vamos dizer, nós estamos falando da USA, mas existe também a Santa Casa. Isso eu ia estar perto agora. Existe também a Santa Casa. Como é um valor que é expressivo, né? Ele é substancial, nós temos que observar que muitas vezes a dotação orçamentária que foi prevista lá no ano passado, ela pode não ser suficiente. E é nesse caso que será encaminhado fatalmente para essa casa um projeto contemplando essa nova despesa, esse aumento da despesa, para que essa ficha possa suportar. Ô Arnaldo, então vamos lá. Está na LDO, essa parcela é do governo federal, certo? De 75 mil por mês. Sim. Veio aos cofres públicos para a prefeitura, veio para o município. Já chegou? Não. Então, Mas está para chegar. Se não chegou, essa semana está chegando. Tá, eu acredito, quero acreditar que vai chegar, que é de merecedores. Esse repasse, a obrigação da USA, é do município ou é da USA? da USA. Tá. Santa Casa, a obrigação da Santa Casa ou da prefeitura? Se não estabelecer, se não tiver uma medida provisória estabelecendo um repasse exclusivo para lá, eu não estou falando aqui do que eu entendi, do que eu li. Pode ser que eu esteja falando alguma asneira e se eu tiver, já peço desculpas agora. Mas se não vier uma medida provisória estabelecendo um valor exclusivo para a Santa Casa, como vem lá, olha, repasse para a Santa Casa, vem lá direto. É isso que eu queria chegar nesse sentido. Porque como a Santa Casa está sob intervenção, eu acredito que os recursos da Santa Casa chegam aos cofres públicos. Então eles também vão ter um aumento de repasse por conta do piso da enfermagem. É isso que eu quero entender. Daí vai ter que vir lá do governo falando isso. Se tiver repasse para esse fim, tá? Para o piso. Porque até eu não sei, se chegou depois se você vem para. Não, é só para o município, essa ajuda é só para os estados e municípios. Então, assim, as entidades particulares, essas sem fins lucrativos, a princípio, pode ser que haja alguma alteração, elas não são contempladas por esse valor. Mas o aumento de repasse do SUS foi de 7 bi? Não, mas Porque então o serviço do SUS vai ter que sofrer um aumento. pode ser que venha
mas até agora Então, não essa foi destinação da sinalizado. Santa Casa, se ela vier, ela vai chegar na Santa Casa ou ela chega aos cofres públicos? É isso que eu quero entender. Eu não sei como é que é feito, assim, o que vem para nós, cai lá nos cofres. Porque, por exemplo, a Santa Casa não é no caso da USA. Não precisaria. Temos o controle disso. Tá, mas como a Santa Casa é quase 100% custeada com dinheiro público, então não precisaria automaticamente de aumentar o plano diretor. Você poderia fazer um aditivo financeiro do contrato vigente já que é o plano diretor. E aí você pode fazer separado somente, aumento somente do piso da enfermagem. Eu acho que ficaria muito mais viável para o executivo, para confiar que é quem faz os pareceres, acredito eu, que é quem faz os pareceres, ficaria muito mais viável. Você aumentaria a viabilidade financeira de poder fiscalizar melhor, de poder acompanhar melhor. E aí, por que você colocar o piso da enfermagem dentro do plano diretor, dentro do plano operativo? Sim, plano operativo. Deixa eu só esclarecer, nós tivemos uma reunião agora essa semana e foi solicitado a Santa Casa que fizesse apartadamente qual era o valor relativo à diferença de salário que nos fosse apresentado. Estamos aguardando essa providência e Para saber se vem dinheiro do governo, de onde vem esse dinheiro. Sim, Não sabemos ainda de onde vai partir esse numerário. Né? Ah, não, você falou aí que está previsto na LDO o plano de carreira dos servidores. não, na verdade, a LDO pode prever o plano de carreira. Na verdade, o que eu fiz foi uma introdução dizendo o que é a LDO e quais são as suas teses, quais são as suas possibilidades de previsão. Certo. Né? Mas se mostra o plano de carreira dos servidores na LDO, Na LDO aqui, não encontrei. você que falou no começo. Na introdução, eu disse que é um instrumento que pode constar informações sobre o plano de carreira. Então, se tem essa marcha, tem essa previsão, eu entendo ter como bom sinal, tá? Plano de carreira dos servidores, como você falou. No caso, essa restauração de cargo e salário já estaria previamente sendo prevista na LDO, é isso? A LDO autoriza a fazer. E já está em elaboração. A gente tem elaboração porque é o sonho dos servidores há anos e anos e anos. Então agora aumentaria a esperança, entendeu? Até para a prova legislativa, poder o senhor prefeito, o senhor tem uma previsão na LDO aí, qual motivo está executando, é desse tipo que eu estou querendo dizer, porque como consta, te abre uma margem para poder cobrar a execução que está constando nessa LDO. Isso. E cobrando, que aí não foi já. Eu não tenho conhecimento da LDO agora. Não participei de nada. E muito bonito o discurso do Arnaldo que ele fala que vereadores têm que participar de LOA, de LDO, que a população tem que participar, ouvir e absorver aquilo que entende ser, que atender aquilo que entende ser viável. Porque não adianta também sentar com o legislativo, sentar com a população e falar e chegar lá e executar aquilo que já estava pronto para ser executado. Eu acredito que o caminho não seja bem por aí. Isso Você falou que os servidores, pode meio. Não, na verdade existe a previsão, isso pode constar ou não. Na nossa não consta. Ela consta lá a reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, que pode, de uma forma mais ampla, abranger a reestruturação do cargo de Você salário. não falou aí que está prevista a introdução do plano de carreira dos servidores? O que eu disse na introdução é que ela pode contemplar, são as coisas que podem trazer na LDO, e não que a nossa trouxe esse tipo de assunto. Então não entendi por que você levantou se não está na LDO. O projeto está aí, doutor. Está aqui. Você lembra a parte que você leu aí, Arnaldo? Às vezes eu ouvi errado, então eu vou. Página, artigo 6. Artigo 6.
Isso também no artigo 17? Está aqui, ó. Reestruturação e organização do sistema administrativo, buscando maior eficiência, trabalho e arrecadação. Aí, como você que falou que tinha essa possibilidade, então acho Não tem nada, não tem nada. Artigo 17. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando a revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira de cargos e salários, incluindo concessão de absorção de vantagens de aumento de remuneração de servidores, criação, aumento e extinção de cargos ou empregos públicos, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira, provimento de cargos ou empregos e contratações de emergência estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente. Ou seja, é isso que, então é isso que eu entendi. Contempla uma possível reestruturação dos cargos. Como eu disse, possível. Eu falei que, como consta, abre uma margem para os vereadores, que eu acredito que é de forma unânime, poder cobrar de forma mais direta, porque hoje ele já tem até uma previsão na LDO de possível execução. Mas essa previsão, ela já existia na LDO no passado. E ela foi assim, essa reestruturação de cargos e salário, ela vem sendo feita, mas é um trabalho que exige um certo cuidado. Por quê? Porque envolve a reestruturação dos cargos, nomenclatura, tempo de serviço. Nós precisamos observar. Eles se encaminharam para o Legislativo falando que o parecer da confiança estava pronto, agora já estava na mão do Executivo, já estava encaminhando para o RH. Foi a informação que eu tenho. A respeito da reestruturação de cargos e salários. O que eu sei, assim, que eu estou sabendo, o que eu ouvi falar, é que havia um trabalho sendo feito para a reestruturação de cargos e salários, mas que eu, assim, não acompanhei a finalização. Existe sim um trabalho sendo feito, já faz um tempo, que vem sendo desenvolvido, levantando as funções, levantando as atribuições de cada cargo. Mas assim, na verdade, se precisar, nós voltamos para falar sobre cargo e salário no outro dia. Realmente eu não tenho informações suficientes para municiar aos vereadores hoje. Doutora Adélia, a senhora falou para o vereador Luan que a estimativa do Fundeb tem um déficit de 4 milhões de arrecadação até o final do ano. Isso mas não é nada assim que é certeza, é uma estimativa. Mas pode ser também que a estimativa aumente. É igual ela falou, se o governo federal entender, não, o repasse do Fundeb da educação quer aumentar. Então deixar bem claro que há as duas possibilidades, de negativo Porque hoje, até e o de primeiro positivo. quadrimestre, ele houve déficit. O que acontece? Nós jogando nisso, nós fizemos uma projeção. Faz a projeção até o final do ano. Só para a título de informação, nós, esse ano, nós já tivemos que usar recurso próprio para pagar salários dos professores, que é o recurso do Fundeb. No último mês agora, o dinheiro que veio do Fundeb não deu para pagar No penúltimo. todos os professores do pessoal. Nós temos quase 200 mil do nosso próprio para poder pagar. Não deu para pagar, então o Executivo e o Legislativo precisa urgentemente ir ao Ministério da Educação em Brasília e apresentar esse déficit para eles. Porque todo ano sobra esse recurso para fazer um possível rateio. A estimativa de um ano para o outro aumentou, que nós botamos aqui, a estimativa. Então, não estou conseguindo entender o que você fala. Eu vou explicar, o novo vereador vai entender. Nós tivemos um reajuste de 10%, nós tivemos um piso salarial para todos os profissionais, tá? Então, esse reajuste e os encargos, os acessórios, quais sejam lá, quinquênio, férias, isso tudo acompanha esse reajuste e acompanha também a implantação do piso. Isso ele onera excessivamente tanto o orçamento quanto o dinheiro. É
isso, lá no final, somando tudo isso, justifica, e isso é só fechamento de folha. É por isso que para mim as contas não fechou, porque como que o governo federal, o Ministério da Educação, eles estipulam o piso do Fundeb Exatamente. e no momento é seu repasse. Exatamente. Eu vou te aumentar o piso e vou te diminuir meu repasse, as contas não fecham. É que parte desse. município, né? Fica para nós. É que parte desse repasse. Vamos unir as forças, executivos, vereadores, procurar o Ministério da Educação e entender o que está acontecendo. Que parte desse repasse ele é fixo. Parte desse repasse ele é feito por aluno, por cabeça. Então, É feito por aluno. o piso dos professores não tem influência no repasse que é feito por aluno. E esse por repasse cabeça? é por A parte da creche ou só do fundamental? Então, creche de 0 a 2 anos conta com cabeça. Então o município está perdendo dinheiro, porque o tanto de mãe tem tentando matricular suas crianças de 0 a 2 anos e não tem vaga nas creches, então está perdendo dinheiro. E eu falo com a propriedade, tem muitos que querem e não conseguem, então o município está deixando de arrecadar, está perdendo dinheiro. A gente tem, a outra coisa, a gente tem 12 repasses, né? E a gente tem 13 folhas. Exatamente. Na verdade, nós temos 14 folhas e meia. Porque nós temos os 12 meses, de janeiro a dezembro, nós temos o 13º e nós temos as férias que contam 1 mês e meio, porque tem 1/3 sobre o salário. Então nós temos 14 folhas e meia e 12 repasses. Então, essa situação, ela agrava com essa consciência. Existe uma parte fixa, existem só 12 repasses e nós temos 14 folhas e nós tivemos o aumento, né? Nós tivemos a adoção do piso. Tudo isso ele vai se somando e lá no final existe um desequilíbrio. Ronaldo, só me confirma, 14,5, mas as férias na verdade não é na antecipação, na verdade é só meio salário, né? Não é 14,5, 13,5, então, né? Só corrigir, né? Esse 13,5, né? Na verdade, as férias é um mês que ele trabalha sem ser. Quanto a folha, eu não vou entrar no mérito, porque teve um aumento de 10%, o aumento da alimentação, e aproveito a oportunidade para parabenizar o Executivo, também os vereadores que por algum acordo foi lá lutar. Foi um esforço conjunto, vereador. Mas aí depois chegou para a Câmara que, após o aumento, atingiu-se 38%. Então está uma gordura muito boa para. Na verdade, pelo último estudo de impacto que eu recebi, nós estamos em 41%. Só que, assim, existe. Eu estou falando do documento que veio de vocês. Não, mas o último estudo de impacto que eu recebi já está em 41%. Ele muda cada folha. Conforme vão sendo convocados novos servidores, conforme as folhas vão fechando, os índices vão sendo aplicados, Ele muda cada folha. isso vai diminuir a repassa do papel, a receita. Ele muda todo dia. Sim, e aí nós temos os 41% que, né, estamos falando, temos de despesa fixa, né, obrigatória, constitucionalmente, os limites constitucionais, nós temos que observar 15% da saúde e 25% da educação, da aplicação da educação. Então nós temos aí 40% de limite obrigatório e mais 41% na folha. Nós temos 19% de limite para pagar as empresas, né, para a manutenção do município, os fornecedores. Então, esse restante não é que está sobrando. Desse restante todo, que nem é só de recurso próprio, nós temos que tirar todos os outros compromissos.
Depois que E no caso, a merenda escolar, nós temos a merenda escolar. Sabe quanto que o governo federal manda para a merenda escolar para nós? 120 mil. Por ano ou por mês? Mas você acha que as crianças vão usar isso? E qual que é o gasto, pessoal? Você vai falar mais ou menos? Uns 300 a 400 mil por mês. Podia gastar 1 milhão e melhorar mais ainda a merenda escolar. Tem recurso lá. Feito está com 36 milhões em caixa. Mas você não mete. Ou Arnaldo. Mas eu falo assim, mas o governo federal ajuda muito pouco. Entende? Ou É isso Arnaldo. que eu quero. Aí dentro da LDO tem uma dívida do Instituto Previdenciário do município com o município. Sim. Dentro da LDO aí, você sabe me falar se consta a previsão desse pagamento ou não? Na verdade, a LDO, nós estamos respondendo as perguntas dos nossos vereadores, assim, Porque eu não sou eu tenho esse funcionamento, mas eu não sou técnico do assunto. Eu só perguntei. Se vocês entenderem, eu disse que vão responder. Se vocês entenderem não ser da pauta, não responde. Eu respondo, isso aí não é o correto. Doutora, eu vou repetir a pergunta para poder entender. Eu perguntei se dentro da LDO que está falando em precatórios. Correto? fala de precatório. Então essa dívida eu não sei se ela está no precatório ou se ela não está no precatório. Tem um conhecimento dessa dívida junto ao prévio. Não estou falando de parcelamento, estou falando de dívida que não é nem dessa gestão, é de 2010. Só vai lá mesmo no Tribunal de Contas pedindo para o Instituto oficializar o executivo que precisa receber esse recurso. Como uma dívida que eu sei que vai no precatório, eu estou perguntando se consta, se tem a possibilidade de pagamento. Mas só vai responder se achar pertinente, se achar que não, eu respeito. Vamos lá. Na verdade, é anexo integrante da LDO, a projeção atuarial do RBPS, que ou seja, assim, o que o PREV precisa para não quebrar. Esse é o estudo deles, tá? Ele é parte integrante aqui, porque a nossa LDO prevê que esse anexo venha, né? Está lá no artigo 3º, e ele fala lá, anexo 11, anexo 8º, avaliação da situação financeira e atual do RBPS, e anexo anexo 8º, ele traz lá a avaliação da situação financeira do RBPS e também traz lá a situação de fundos, como está a saúde financeira deles. Quem que é o RBPS? Regime próprio de previdência social. Desculpa. Esse é dos servidores ou é o patronal? Não, RBPS é um regime de previdência. Certo. Existe o RGS, que é o Regime Geral de Previdência, em que todos os trabalhadores, né, que não são servidores municipais, eles estão inscritos. Então, esse é o RGS, que é o INSS. O nosso PREV é o RBPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Faz assim necessário apartar o que é precatório e o que é o PREV. O PREV, aqui fala de precatórios que existem, né, dos nossos precatórios, e o PREV fala também sobre a saúde do PREV e como será a contribuição tanto do Executivo quanto do Legislativo para a equalização do déficit atuarial. O déficit atuarial é a conta que é feita ano a ano para que o PREV não feche. Então, assim, simplificando de uma maneira bem assim, tranquila para que todo mundo entenda, todo ano se faz uma conta. Olha, eu preciso de X reais para esse ano que vem não fechar, mais X reais, mais tanto para o ano que vem não fechar. Ela serve de balizamento para que não quebre o regime de previdência próprio. Isso ele é feito lá no RGS também, ele é feito um cálculo para que os aportes sejam maiores ou menores, né? E isso é feito exatamente para isso, para manter a saúde do prédio. Esse é o regime atuarial, a análise atuarial. E a contribuição
como empregadora, ainda que seja um serviço público, ela é empregadora, ela é o patrão, ela contribui, o servidor traz com ele a sua parcela de contribuição e o empregador contribui para que aquele sistema todo ele se mantenha e esteja saudável. O déficit, a cobertura do déficit atuarial é um complemento que se faz a essa contribuição, porque ela é insuficiente, não existem trabalhadores ativos suficientes para custear os que já estão aposentados. E isso não é só no regime próprio, isso é também no regime geral, no INSS. Existem outras formas de arrecadação no regime geral que não a contribuição dos ativos. Então, a cobertura, existem dois tipos. Então, vamos lá. Existem três tipos de contribuição para o PREV. O servidor que retira a parcela do seu 14%. do seu salário, né, dos seus vencimentos, e contribui para a sua aposentadoria. A parcela do empregador, que faz a complementação desse valor, e a cobertura do déficit atuarial, que é o terceiro tipo de custeio desse sistema todo. E a saúde desse sistema ela é importante porque ela é prevista para daqui 50 anos. Se ela não for executada e não for sendo capitalizada ou recapitalizada, vai chegar um momento que esse sistema ele não vai ser suficiente e existem aí, com a reforma da Previdência, existem aí alguns outros tipos de necessidades, inclusive de aumentar a contribuição do servidor. Então, para que tentar salvar e manter esse sistema vivo e funcionando. Na verdade, a LDO prevê com dados fornecidos pelo PREV, né, prevê esse déficit atuarial. É feito anualmente um decreto que estabelece a contribuição do Executivo e do Legislativo, remetido, né, para que sejam feitas as contribuições, e ano a ano isso é renovado pelo cálculo atuarial. Essa situação, conforme os aportes, conforme os recebimentos, ela pode alterar tanto para um cenário mais positivo, onde diminui essa contribuição, quanto eu precisar aumentar a contribuição no déficit atuarial, né, para melhorar a arrecadação e, no caso, se for um caso extremo, aumentar a contribuição do servidor. Adiantar, entendi. Obrigado. Eu sem mais perguntas. Deixar aberto aos nossos colegas ou mais alguém quiser fazer algum questionamento. Mas, então, agradecer a presença do Arnaldo, da Adélia, do Sr. Paulo. Pareça mais vezes, é um prazer saber conhecer um dos representantes da Confiada, que é quem vem tentando executar um bom trabalho na frente do Executivo, que lá a informação que eu tenho é que tudo tem que ter o aval da Confiada. Então acredito que deve ser uma belíssima empresa. Estendo meus parabéns. Só que, se possível, compareça mais vezes. A casa aberta, a casa do povo, de pessoas representando a Confiada, será de extrema serventia, de extrema valia aos vereadores para poder questionar alguma coisa, fazer algumas perguntas, até no bate-papo informal, seria de grande valia o trabalho do Legislativo. Deixo os representantes. Novos vereadores, agradeço a acolhida de sempre. Me sinto muito bem aqui. Tá? O que precisar, o Executivo está à disposição. Esclarecimentos também pode procurar a gente lá. O que tiver à disposição, o que tiver no nosso alcance, sempre será fornecido. Márcio, Cláudio, algum questionamento? Não? E nada mais havendo a ser tratado,
participação de todos e declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado.